Sábado, ô glória! Eita, eita, eita! Vem comigo que tem uma palavra que Deus pôs no meu coração, que se encontra aqui, em 1 Samuel, capítulo 25, e o versículo 6, que diz: digam àquele afortunado, paz para você, paz para a sua casa, paz para tudo o que é seu, sob o que você está fazendo, e tosquia das suas ovelhas. Os seus pastores estiveram conosco, e nós não os maltratamos, e nada lhe faltou durante todo o tempo que estiveram no Carmelo. Perguntei aos seus moços, e eles lhe dirão: portanto, que os meus rapazes encontrem favor em sua presença, porque chegamos em boa hora. Por favor, dê a estes seus servos e a Davi, seu filho, qualquer coisa que você tiver à mão. Aqui nós estamos falando sobre a passagem de um homem chamado, aleluia, Nabal, e a sua esposa Abigail. Mas aqui eu quero falar que Nabal, quem era Nabal? Nabal era um homem fazendeiro, rico, né? E ele era descendente de Caleb. Então, ele vinha da descendência de Caleb. Aí vocês me perguntam, e que é Caleb? Caleb foi um dos 12 espiões que Moisés, se lembra da terra prometida? Que Moisés escolheu 12 homens para ir à terra prometida, para espiar, para ver se a terra era boa. Se lembra? Pronto, Caleb era um desses 12. Então, esse Nabal veio da descendência de Caleb, totalmente diferente. Caleb foi um homem temente a Deus, fiel a Deus, justo, aleluia. Enquanto a sua descendência, que é Nabal, veio um homem mau, perverso, um homem que não era um bom esposo, um homem que não era um bom, aleluia, patrão, um homem que não era um bom nem amigo. Nabal não era amigo de ninguém. Nabal era conhecido como um homem louco, mas eu quero dizer que a loucura de Nabal é que, se fosse na época de hoje, da época de hoje que nós vivemos, eu acho que diria assim, que era um homem narcisista. Sabe o que é um homem narcisista? Um homem perverso. Um homem que não tinha amor a nada. Ele só via somente o seu próprio umbigo. Mas a palavra do Senhor fala que Davi já era uma hora boa, então era uma hora de almoço, uma hora que eles estavam com fome. E a palavra de Deus fala que Davi, ele quando via os pastores de Nabal, né, ele tratavam bem, não deixavam faltar nada, não mexiam, ajudavam, se acontecia alguma coisa, estavam ali para defender, e foram lá pedir apenas a ele. E ainda mais foi com quê? Paz seja convosco, paz seja em tudo que tu tens, Nabal, né? E apenas pediu um favor, o que ele tivesse em suas mãos naquele momento ali. Sabia que era um homem rico, né? Mas o que ele pudesse ajudar ali para aqueles homens, para Davi, para os seus homens se alimentar. E a palavra de Deus fala que quando chegou este recado para este homem perverso, esse homem mau, a palavra do Senhor fala que ele disse: quem é? Quem é este? Quem é Davi? Quem é filho de Jessé? E eu conheço, é tanto, mas meu Deus do céu, foi mexer com quem não podia, com quem não devia, aleluia. E a palavra do Senhor fala
que era um homem tão perverso que para ele dar um pedaço de pão, não tem pessoas assim que muitas vezes chega alguém batendo em sua porta para pedir um pedaço de pão e não dá. Uma vez eu me lembro quando eu era criança, eu vinha da escola com sede, bati numa porta de uma senhora, na porta de uma quando eu era criança, vinha da escola, bati na porta de uma senhora e disse: Senhora, bom dia. Por gentileza, a senhora podia me arrumar um copo d'água que eu cheguei agora da escola e tô morrendo de sede. E ela olhou assim para mim, me lembra como uma data de hoje. E ela disse assim: Não tenho água para lhe dar. Aí eu tinha uma torneira na frente, assim. Eu disse: Mas pode ser da torneira aí. A senhora pode pegar da torneira. Ela fez: Nem da torneira. Não tem água descendo, eu vendo. E ela dizendo: Não tem nem da torneira para dar, nem a você, nem a ninguém. Assim mesmo era Nabal. Nabal, ele não dava o que era dele para ninguém, não dividia, não dava, era um homem perverso, um homem mau, um homem louco, um homem narcisista. Mas a palavra do Senhor fala que a sua esposa era totalmente diferente. Era um casal que a mulher, ela tinha a sabedoria e ele tinha a loucura. Oh, glória! E quando, aleluia, chegou a notícia, o recado, né, que foi dado, né? Ele mandou os servos de Davi dar o recado bem dado. Davi, a palavra de Deus fala, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Aqui em 1 Samuel capítulo 3, então Davi disse aos seus homens que cada um cinja as suas espadas, e cada um cingiu a sua espada, e também Davi cingiu a sua espada. A cerca de 400 homens seguiram Davi, enquanto 200 ficaram com a bagagem. Neste meio tempo, um dos moços de Nabal foi falar com Abigail, a mulher de Nabal, dizendo, foi contar, um dos moços, né, escutou, viu ali, eita danou, esse negócio não vai prestar não. E não ia mesmo prestar não, porque foram para matar, foi para acabar com Nabal. Mas aí o moço foi lá, falou para a sua senhora, e a sua senhora com a sabedoria, aleluia, disse, mas aí o moço também falou das bondades de Davi, que protegia, que cuidava. Ela preparou ali, fez aleluia, preparou os pão, preparou a carne, preparou, disse, vai na frente que eu vou atrás. E quando ela chegou, que no caminho ela viu Davi, a palavra do Senhor fala que ela se prostou diante de Davi, aleluia, se humilhando, tomando para ela, aleluia, a afronta daquele homem louco, da cama sobra, da cama da astéria. E a palavra do Senhor fala que Davi olhou, Davi viu, aleluia, glória a Deus, qual sabedoria, aleluia, que aquela mulher, aleluia, adquiria nela, tinha nela, aleluia. Nabal podia ter todo o tesouro que ele tinha, mas o maior tesouro que ele tinha em mão, e ele não sabia dar valor e não dava valor, era Abigail, a sua esposa. Não é interessante isso?